Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia, onde aqui irei tratar com vocês, olha lá em cima, o termo biotecnologia. Ramo esse da biologia que apresenta uma série de ferramentas utilizadas pela ciência e que nos proporciona uma melhora de informações, uma melhora da qualidade, da produção e da qualidade de vida. Vem comigo e vamos trabalhar aqui quais são as principais técnicas utilizadas pela biotecnologia e qual a finalidade da sua utilização. Vem comigo e vamos ver aqui, mais uma vez, biotecnologia. Vamos iniciar então a nossa aula sobre biotecnologia, mas o que é biotecnologia? Bom, a biotecnologia deve ser entendida como qualquer técnica ou qualquer tecnologia que se faça, que utilize sistemas biológicos, ou seja, organismos vivos, ou até mesmo os seus derivados, para quê? Para fabricar ou modificar produtos ou até processos com utilização específica, certo? Ou seja, eu utilizo um organismo vivo para uma determinada finalidade. Sendo assim, a biotecnologia deve ser entendida como a união de duas palavras, ou seja, a biologia e a tecnologia. Ou seja, são dois ramos que irão se encontrar para desenvolver, então, novas técnicas para melhorar os processos, de utilização de produtos. Dessa forma, a gente também tem que entender que a biotecnologia ela tem uma ampla utilização. Olha só, na área da saúde, certo? A prevenção de doenças, a detecção de doenças, para o meio ambiente, importantíssimo para o meio ambiente, para a agricultura, melhorando a sua produção e diminuindo o uso, de alguns produtos que possam criar um impacto ao meio ambiente, e até para a chamada indústria, certo? Porque a indústria também se torna dependente, porque tu pode melhorar a qualidade de um produto, certo? Melhorando a sua sobrevida, enfim. A biotecnologia tem um leque enorme de ramos a serem utilizados aí dentro, tá? Então lembre-se que a biotecnologia ela é utilizada então como um ramo dentro da biologia que se utiliza da tecnologia para melhorar a fabricação, modificando esses sistemas biológicos, melhorando os processos no qual eles podem ser utilizados, certo? Mas biotecnologia não é tão simples assim. Por quê? Porque tem uma série de ferramentas para a sua utilização. Vamos ver quais são as principais ferramentas? Vem comigo! Vamos começar então a nossa aula falando sobre um termo que sempre é polêmico em discussões, um termo que é sempre polêmico dentro da biotecnologia. Termo esse conhecido como os transgênicos. Bom, os transgênicos ou organismos geneticamente modificados, eles são identificados em uma embalagem ou algum produto quando você observa este símbolo aqui, ó. Certo? Este é o símbolo que este organismo que você está comprando, este produto, ele foi geneticamente modificado. Certo? Mas no que consiste essa técnica de transgenia? Bom, pensem comigo. Transgene, transferência de um gene. É quando você pega um gene de interesse, certo? Que você identifica um gene de interesse e você faz o quê? Você manipula os organismos geneticamente, ou seja, a manipulação genética se dá pela transferência deste gene para um organismo específico, para que este organismo possa oferecer a característica desejada, ou seja, a característica fenotípica que você deseja que ela expresse, através do quê?
através da inserção por alteração de trechos do genoma por uma técnica chamada de DNA, veja bem, DNA recombinante, ou mesmo a engenharia genética. Não sei se eu entendi muito bem isso. Quer ver como é que tu entende? Vamos supor, vou pegar um exemplo. Vamos supor que aqui, nessa bactéria, existe um gene que foi identificado, que é um gene muito importante, tá? Vamos supor que esse gene, vamos pegar um exemplo, esse gene é um gene que confere resistência a alguns tipos de parasitas, tá? Então é um gene de resistência, tá? Ou, vamos melhorar isso, ou um gene que aumente a produtividade, que expresse uma característica específica, tá bom? Então olha o que acontece. Dessa bactéria se isola o DNA dela, se retira o DNA bacteriano e se faz o quê? Se faz uma cópia, se clona o DNA da bactéria, ou seja, vai se clonar o gene de interesse. O gene de interesse. Certo? O gene de interesse. Dessa forma, depois que se faz a cópia, se clona e se copia esse gene de interesse, o que vai acontecer? Se extrai esse gene de interesse, tá? E vai se inserir, olha só, transgene. Vai se pegar esse gene de interesse e vai inserir em outro organismo. No caso, aqui uma planta. Então eu peguei o gene de interesse que foi identificado dentro de uma bactéria, copiei esse gene, ou seja, eu clonei esse gene e transferi ele para um outro organismo, ou seja, que será manipulado geneticamente, e vai se fazer o quê? Vai se fazer com que nesse caso, essa planta que recebeu esse gene, esta planta transgênica, tenha uma alteração do seu genoma pela inserção do gene, certo? E se recombine esse DNA, ou seja, se faz um corte do genoma da planta em um local onde o cientista já conhece e se recombina com DNAs ligases e se faz com que essa planta agora, por reprodução, se faça cópias múltiplas dessa planta e que passe a produzir essas características que são de interesse, tá? Aumento de produtividade, resistência a vírus, bactérias, protozoários, enfim, uma série de alterações, tá? As técnicas de transgenia são utilizadas em muitos organismos. Normalmente a gente considera as técnicas de transgenia mais trabalhadas para plantas, tá? Claro que sempre vão ter os defensores, certo? E os que são contrários. Aqui não vale essa discussão. Aqui o que vale é a técnica e de como ela é utilizada e de como ela é feita. Então, sempre que você encontrar num produto, isso daqui, ó, é porque estamos trabalhando com um organismo transgênico. Na sequência da nossa aula sobre biotecnologia, agora nós vamos falar de uma técnica que é utilizada desde a década de 80, o chamado PCR. Traduzindo, o termo PCR é a reação em cadeia da polimerase. Bom, para que é utilizada essa técnica então? Olha só, essa técnica é utilizada para fazer muitas cópias de uma região específica do DNA, certo? Uma região de interesse, mas isso depois que ela é retirada do organismo, essa sequência de DNA, ou seja, ela é feita em vitro, tá? Então, a técnica de DNA, a técnica de PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, ela é utilizada para fazer milhares, milhões de cópias de uma sequência de DNA que vai ser depois analisada por outras técnicas de biotecnologia. Mas olha só, como é feita a técnica do PCR? Vamos supor, se pega o teu gene de interesse, se isola esse gene de interesse, tá? E a primeira coisa que se faz aqui é feita uma
desnaturação da molécula de DNA de interesse. Normalmente essa desnaturação ela vai a uma temperatura dentro de um aparelho, certo? A 96 graus Celsius. Então se pega o tubo de ensaio, se coloca dentro desse aparelho onde a temperatura vai a 96 graus Celsius e se desnatura as duas fitas de DNA, tá? Para que possa acontecer isto, são utilizadas pequenas sequências chamadas de primers, certo? Que são sequências de nucleotídeos, tá? Sequências de até 20 nucleotídeos, 10 a 20 nucleotídeos, que vão fazer o quê? Vão se ligar no início do gene que deve ser copiado. Para quê? Para que é colocado um primer lá? Porque vai se utilizar DNAs em sequência, né? Sequências de DNA polimerase que são termoestáveis. Ou seja, enzimas que são DNAs polimerases que funcionam a alta temperatura. Uma delas é a chamada Taq-DNA polimerase. Essa Taq-DNA polimerase ela foi retirada de dentro de uma bactéria que é a Thermus aquaticus. Opa, não tem acento. Thermus aquaticus. Essa DNA polimerase na Thermus aquaticus, ela funciona a alta temperatura porque são bactérias que vivem a alta temperatura. Então, a Taq-DNA polimerase, o que ela faz? Ela vai depois, em sequência depois do primer, ela faz o que? Ela se liga nessa região, certo? Porque para fazer esse anelamento do primer, se baixa a temperatura um pouco, tá? E aí ela se liga. Em sequência, a DNA Taq polimerase, ela utiliza esses primers para saber onde é que é o início da cópia dos genes de interesse. E aí o que ele faz? Ele fica fazendo um jogo de temperaturas de forma cíclica, onde vai se desnaturar e vai se renaturar o DNA, fazendo uma série de cópias por alteração da temperatura. O que vai repetindo essa técnica milhares ou milhões de vezes. Para quê? Para a produção de inúmeras cópias da região de interesse, fazendo com que nessa técnica consiga ser clonado esse DNA, essa sequência de interesse. Então, depois que eu fiz milhares ou milhões de cópias repetindo, se desnatura o DNA, se usa um primer, que é uma sequência de DNA que vai iniciar a cópia, se vem com uma DNA polimerase termoestável para começar a fazer a sequência complementar do gene de interesse, e isso vai se repetir por milhares ou milhões de vezes para que possa se clonar muitas vezes essa região específica, para que essa região específica possa ser utilizada para diferentes finalidades. Essa região ela pode ser para se determinar ou um diagnóstico médico, certo? Ou também para se fazer análises forenses de DNA, por exemplo, exames de paternidade, tá? Para saber para se determinar, por exemplo, um possível criminoso em uma cena de um crime, tá? Para se identificar, né, num diagnóstico médico se a pessoa está ou não está infectada por um vírus, certo? Então essa técnica ela é muito utilizada, certo? E é uma técnica que depois dela se utilizam outras técnicas para se identificar o gene que foi clonado milhares ou milhões de vezes. Vamos ver que técnicas podem ser essas? Eletroforese, a análise feita para confirmar a presença ou não de um determinado fragmento de um determinado gene. Dessa forma, a eletroforese é uma técnica muito importante de identificação da presença, como eu disse, ou não, de um fragmento de interesse que está sendo trabalhado.
Bom, mas o que é, nas entrelinhas, a chamada eletroforese? Bom, a eletroforese, na verdade, ele é inicialmente um gel, certo? É uma técnica utilizada em um gel, certo? Que é colocado em uma cuba, certo? E em seguida é colocado um pente, certo? Que quando se solidifica esse gel, se retira esse pente e fica aqui, ó, fica esses poços aqui, ó, local para serem pipetados e colocadas amostras de DNA de interesse. Em seguida, esse gel é colocado dentro de uma cuba e é submetida a uma corrente elétrica que vai do negativo ao positivo, onde esses fragmentos de DNA serão arrastados por entre esse gel de eletroforese. O que a gente tem que saber aqui? Que esse fragmento de DNA que tem o interesse, o que vai acontecer? Ele vai ser todo ele cortado, tá? Ele vai ser cortado esse DNA, só que ele é cortado se utilizando enzimas de restrição que irão cortar esse fragmento de DNA em diferentes pontos, tá? Então, sempre que existir o gene de interesse e tu utilizar uma DNA polimerase feita por inúmeras cópias, ele sempre vai cortar no mesmo ponto, e aí tu consegue identificar a presença ou não desse gene. Como assim? Vamos pensar. Sempre que os fragmentos são menores, ele consegue ir mais para baixo do gel. Quando os fragmentos são maiores, eles ficam em cima do gel, tá? Então, quando a gente quer identificar um gene, por exemplo, se ele está presente ou não, a gente coloca ele, né, nesse gel, né, normalmente gel de agarose aqui, né, para a eletroforese, se submete essas amostras a uma corrente elétrica, ele vai arrastando a amostra de DNA que vai passando por entre o gel, certo? Até o polo positivo. Claro que tu tem que desligar antes de se perderem essas amostras, tá? O que acontece? Vamos supor que tu amplificou um determinado tipo de gene, sei lá, uma doença viral. Tu quer saber se a pessoa tem ou não tem essa doença viral. Se faz uma coleta do material, se amplifica esse material. Se o vírus estiver presente depois da sua amplificação, olha o que acontece aqui, ó. Ele aparece, por exemplo, no gel de agarose, tá? Então, no exame, por exemplo, no exame de paternidade, o que tem que acontecer? No gel de agarose da criança vai aparecer um fragmento, no pai também tem que aparecer. Se não aparecer, não é o pai dele, tá? Então, esses géis de eletroforese aí, eles são utilizados para confirmar a presença ou não de um gene, de um DNA que foi amplificado por muitas vezes, tá? Esses fragmentos. E por muitas vezes se faz o quê? Se determina cortando esse gene, porque ele vai ter diferentes tamanhos a partir desse corte, tá? Então, essa é a técnica de eletroforese. A próxima técnica de biotecnologia é a clonagem do DNA. Bom, a gente já viu que esse DNA ele foi clonado por PCR, certo? Foi feito inúmeras cópias desse DNA, certo? E depois da clonagem desse DNA, ele vai ser transferido para outro organismo de interesse, certo? Caracterizando um organismo geneticamente modificado, certo? Um OMG. Só que, depois de serem feitas, né, num processo de fazer várias cópias idênticas de um pedaço específico de DNA, que pode ter milhares de finalidades diferentes, esse fragmento, ele pode, nessa condição que eu estou trabalhando com você agora, ser inserido aonde? Em um plasmídio. E essa é uma técnica muito utilizada para quê? Olha lá, para, por exemplo... Opa, deixa eu melhorar isso. Para, por exemplo, certo? Sei lá,
a produção, olha lá, de insulina. Tá? Produção de insulina. Então, o que aconteceu? Eu peguei o gene, fiz inúmeras cópias, copiei esse gene através de um PCR, peguei um plasmídio, sintetizei um plasmídio, cortei ele e inseri essas cópias, certo? Após cortar esse plasmídio, a gente liga ele, usa DNAs ligases que colam esse DNA, se utilizando como uma técnica de DNA recombinante. A gente recombina o gene da insulina em outro organismo, em outro fragmento de DNA, que nesse caso é um plasmídio. Lembrando que o plasmídio é um DNA extracromossômico circular para bactérias. Depois que esse gene ele é inserido, olha aqui, ó. Esse gene ele é inserido em um plasmídio, se usa as ligases e se joga esse plasmídio, certo? Dentro das bactérias. Só que olha que legal para identificar quem tem ou não tem o gene de interesse. Eles colocam junto a um gene para resistência a antibióticos. Junto com o meu gene para a produção de insulina, vai um gene de resistência a antibióticos. Daí se faz o teste, certo? Essas colônias de bactérias, as que sobreviverem a antibióticos, são os que apresentam o gene para a insulina, tá? Então, essa técnica de clonagem, ela pode ser utilizada para a produção de inúmeros tipos de proteínas diferentes. Aqui, nesse caso, para a insulina. Então, recapitulando aqui. Quando é feita a clonagem do DNA, essa clonagem ela pode ter inúmeras finalidades. Como a gente identificou ali em eletroforese, para exames de paternidade, exames médicos, enfim. A técnica de PCR ela pode criar inúmeras cópias de um gene de interesse e esse gene pode ser como identificado o gene para a insulina, que será inserido em um plasmídio, tá? Se corta o plasmídio e se insere ele como uma DNA ligase e depois se joga ele dentro de bactérias e se faz com que essas bactérias passem a produzir, no caso, a insulina. Tá bom? Então essa é uma técnica de clonagem de DNA por PCR e aí essa clonagem de DNA se pega esses fragmentos de interesse e se faz com que eles trabalhem a favor via técnica do DNA recombinante. Então, chegamos num ponto muito importante na nossa aula, porque vamos falar agora de uma técnica de biotecnologia extremamente atual, que é o chamado CRISPR-Cas9. Essa técnica, ela é utilizada até como um editor de DNA. Isso aqui já é uma técnica conhecida, já é um gene, né? O gene CRISPR já é um gene conhecido há muito tempo. Esse gene CRISPR foi descoberto, né, no sequenciamento de algumas bactérias como um conjunto de repetições palindrômicas, né, regularmente espaçadas no genoma de algumas bactérias. Se descobriu que funciona como um verdadeiro sistema imunológico das bactérias. Por quê? Essas bactérias, quando atacadas por bacteriófagos, guardavam pequenas sequências desse bacteriófago funcionando como uma memória imunológica. E elas eram colocadas e espaçadas regularmente no genoma dessa bactéria. Quando foram identificadas essas pequenas sequências que eram repetidas ao longo do genoma da bactéria, se percebeu que essas sequências eram extracromossômicas que vinham de fora. Bom, se percebeu que esses genes, agora batizados de CRISPR, produziam enzimas de corte, a mais famosa, a Cas9, que quando a bactéria era parasitada por esses vírus, já o reconhecia e cortavam e anulavam esses vírus. Tá bom? Mas então como é que essa técnica é utilizada em prol da biotecnologia? A gente tem que entender que esse CRISPR, este gene, certo? Ele é um sistema que requer, então, duas peças principais.
tá? Uma delas, a proteína que é capaz de cortar o DNA, proteína essa que eu vou chamar, olha aqui ela, de Cas9. Essa Cas9, então, uma chamada, olha aqui, ó, nuclease, tá? E também tem que ter o quê? Tem que existir um pequeno RNA guia. Para que serve esse RNA guia? Ele serve para identificar a sequência de DNA que deve ser cortada. Então o RNA guia, ele vai se ligar à sequência que deve ser copiada e a Cas9 vai lá cortar ela, tá? Muito bem. Então vamos tentar fazer isso aqui. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos imaginar que a gente quer editar um DNA ou a gente quer anular esse DNA, o chamado nocaute gênico. A gente quer anular a ação de um gene, certo? Vamos supor que esse gene é um gene mutante e a gente não quer que ele funcione mais. Então eu vou lá e corto e anulo ele, tá? Posso cortar e retirar, deletar ele, enfim. Mas eu não quero mais que ele funcione, tá? Então o que se faz aqui? O gene chamado CRISPR, quando transcrito e traduzido, produzirá uma enzima chamada Cas9. Junto com ela se produz um RNA guia que terá uma sequência complementar àquela do DNA que deve ser editada, que deve modificar esse pedaço do DNA. Então e depois as duas devem ser inseridas, olha lá, as duas devem ser inseridas na célula de interesse. Quando colocadas lá dentro dessa célula, a proteína vai fazer o quê? Vai se ligar ao RNA guia, formando um conjunto, como está presente aqui, ó, já, ó, dentro da célula, o RNA guia dentro da Cas9. As duas vão identificar, irão se ligar à sequência de DNA que tem a região alvo que deve ser editada. Veja que a sequência de RNA guia identificou a sequência que deve ser cortada, tá? Ela vai se ligar e a Cas9 vai cortar essa sequência, tá? Ela vai deletar essa sequência, interrompendo a expressão gênica, o que seria chamado nocaute gênico, ou, depois de ser cortado, ele pode inserir um novo gene, ou seja, fazendo com que esse gene se torne funcional agora. Vamos supor que ele não era e ele possa se tornar funcional. Dessa forma, nós temos uma técnica extremamente precisa que faz a utilização de um pequeno guia de RNA e uma enzima específica que identifica exatamente a sequência de DNA que deve ser editada, o chamado, a região alvo, corta ou anula ele, ou por outras ferramentas que o DNA já apresenta, insere esse novo gene de interesse, tá? Então essa é o chamado pela ciência o santo graal da biotecnologia. Por quê? Porque ele vai editar as sequências de DNA, de novo, anulando o gene de interesse ou arrumando esse gene e o tornando funcional, depois desse corte, inserindo um novo gene aí. A célula, deve ficar bem claro, a célula apresenta já uma série de ferramentas que vão fazer o reparo dessa região, certo, de DNA, tá bom? Então essas repetições a gente deve lembrar que ela pode ser feita, né, e utilizada por inúmeras técnicas, certo, dentro da técnica de CRISPR-Cas9, tá? CRISPR é o gene, tá, que vai produzir a enzima, a mais famosa, a Cas9, que é uma enzima de corte, certo? Ela só vai cortar porque tem um RNA guia que vai dizer aonde que deve ser cortado, tá bom? Então essa técnica é importante você conhecer ela, porque é uma nova técnica dentro da biotecnologia. A gente vai ouvir falar muito dessa técnica chamada CRISPR-Cas9.
9. Para finalizar a nossa aula sobre biotecnologia, não poderia deixar de falar sobre elas aqui, ó, as chamadas células-tronco. Bom, o que são células-tronco? Células-tronco são células, certo? Células essas que têm a capacidade de autorrenovação, porque elas têm capacidade de diferenciação em outros tipos de células, certo? Como a gente pode ver aqui nesse nossa figura que está aqui embaixo, ó, a gente tem uma célula tronco embrionária, que é uma célula indiferenciada, pode ser um blastômero. Ela começa a se diferenciar em células que eu vou chamar de pluripotentes, com capacidade de diferenciação para qualquer tipo celular. Essas células, então, podem formar células da endoderme, mesoderme e ectoderme. Depois de diferenciadas, essas células elas já se tornam multipotentes. Por quê? Porque elas vão se diferenciar em algumas células específicas, como as células tronco, que podem se diferenciar para as células do pulmão, do pâncreas, enfim. Essas células podem ser divididas, e isso é importante você saber, que essas células podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? As células tronco embrionárias, que são aquelas células que a gente retira lá do embrião, ou do botão embrionário ou do seu estágio de mórula, tá? Hoje existem técnicas que conseguem retirar uma ou duas células, um conjunto pequeno de células sem destruir o embrião e comprometer ele, tá? E essa técnica vale a gente lembrar aqui, certo? Que é uma técnica utilizada para células tronco embrionárias, então, e essas células são aquelas que têm, olha só, a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Por quê? Porque são encontradas no embrião, principalmente no estágio de blastocisto. Agora, existem aquelas células tronco que são células tronco adultas. Essas não conseguem se diferenciar em qualquer tipo de célula, tá? Elas são encontradas em locais como a medula óssea e o cordão umbilical. Dessa forma, normalmente elas se diferenciam para as células do tecido sanguíneo. Aqui elas, ó. Opa, deixa eu melhorar essa seta aqui. Do tecido sanguíneo, tá? Então, células tronco, pessoal, são células indiferenciadas que são utilizadas, são colocadas em contato com outras células já diferenciadas, fazendo com que essas células passem a originar a célula de interesse, tá? Então, ela tem que ter um ambiente adequado para que ela possa se diferenciar, tá bom? Então, essa foi a última técnica dentro da biotecnologia, ou seja, a utilização de células-tronco. Mais uma vez, para você que chegou até aqui nesse ponto da aula, agradeço a sua atenção, porque hoje trabalhamos algumas técnicas que podem ser trabalhadas ao longo do estudo de vocês, técnicas de biotecnologia, as principais técnicas de biotecnologia, e acredito que essa aula facilite o teu entendimento da utilização e de como funcionam essas técnicas, para você poder diferenciar essas técnicas de biotecnologia. Trabalhamos aqui conceitos de transgenia, conceitos de clonagem, como é que funciona e como é que é empregado um PCR, como é que é utilizado e por que é utilizado a eletroforese, e melhor, utilizamos uma técnica e vimos uma técnica extremamente atual, que é a chamada técnica CRISPR-Cas9, certo? Então, eu agradeço a tua atenção até aqui, estamos juntos e aguardem as nossas próximas aulas, certo? Muito obrigado pela tua atenção. Até logo. Tchau.